acredito muito que o consultório é um reflexo do dono. Eu acredito que hoje o problema, os desafios que você enfrenta, mas também os frutos que você colhe, eles são um reflexo da tua maturidade, da pessoa que você é, do seu caráter, da sua força. Então, eu acredito que tudo depende do nosso desenvolvimento, da nossa mentalidade, da maneira que a gente enxerga a realidade. E por isso que eu escolhi fechar o nosso encontro com uma conversa profunda e que deixe vocês, que seja uma provocação para vocês. E melhor do que eu para falar disso, eu convidei aqui um colega que é especialista nessa área e eu também quero muito poder assistir aqui a conversa que ele vai ter conosco. Eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas bem calorosa para o Vitor Santos. O outro era muito vertical, né? Fica mais esse ambiente íntimo, é bem melhor. E aí, galera, boa tarde, tudo bem? Um carioca aqui para vocês aturarem. Carioca. Deixa eu testar aqui. Espera aí. Beleza, tá funcionando. Bom, eu sou Vitor Santos, sou consultor de desenvolvimento humano e vim aqui do Rio de Janeiro trocar uma ideia com vocês. Não vai ser muito uma apresentação, mais uma conversa mesmo, a gente trazer o aspecto mais humano. E o que de fato a gente está se transformando quando a gente decide empreender, ser empresário? Todo mundo está considerando assim, os nossos objetivos finais, meta financeira, mas nesse processo, o que a gente se transforma? Então, eu quero chamar a atenção para esse processo, que às vezes a gente desconsidera. Como é difícil a gente se relacionar dentro de uma empresa, né? A relação de líderes e liderados, a falta de cultura de uma empresa, aquilo ali sempre me chamou muita atenção. Então eu falei, caramba, parece que eu mudo de empresa e os problemas são os mesmos, né? Então não é possível que é a empresa, ou é esse chefe, ou é esse funcionário. Tem talvez algo cultural e que transcende a cultura, que foi o tema de estudos, que é a própria antropologia, né? Então, o que é antropologia? Logia é estudo, antropos é homem. Né? Então, vocês trabalham com o público, aqui a gente está no evento de marketing, gestão e vendas, e vocês estão fazendo isso para uma pessoa. Então, o que é uma pessoa? A gente nunca para se perguntar, porque também é um pouco óbvio, né? A gente é uma pessoa, mas assim, a nível conceitual, se a gente fosse esclarecer, o que é uma pessoa? Alguém se arriscaria a dizer? Até quem estuda hoje psicologia tem uma certa carência de antropologia, de filosofia, e aqui em São Paulo agora está cada vez mais em alto o tema filosofia e muito pertinente, porque a gente teve um desenvolvimento técnico nos últimos 150 anos, 200 anos de movimento industrial que precisa uma necessidade técnica para empregar tanta gente. E a gente se perdeu da filosofia, perdemos essa unidade, né? Então, assim, o que é filosofia? Está muito distante do que a gente conviveu lá na escola, aquele professor alternativo, que às vezes fica falando muito no mundo das ideias. Filosofia é a unidade do conhecimento na unidade da consciência. De novo, a unidade do conhecimento na unidade da consciência. Então, todos aqui estão tendo a mesma experiência. A filosofia, ela é o caminho que ela vai propor uma unidade do conhecimento na unidade da consciência de cada um. É como se a gente conseguisse chegar num consenso. Ao descobrir a verdade, a gente não precisa dizer e nem dar a nossa opinião. Ela se revela por si só. Então, isso sempre me chamou a atenção, para além do meu perfil técnico, né? Então, assim, no momento que eu tinha livre, depois do trabalho CLT ali, né, eu estava bem estável ali na Fiocruz, eu começava a estudar antropologia, filosofia e aquela coisa, né? Por que eu vou fazer com isso? Serve para que isso aí? Serve para nada, Vitor, você é maluco?
E, de algum modo, hoje, não só porque está em alta, mas eu consegui fazer uma integração de todas as áreas da minha vida, né? Então, assim, sou filho de camelô, trabalhei muito tempo na rua, estou lidando com pessoas na rua, depois eu começo a estudar na área química para ter uma profissão, aí beleza, eu gostei da área química ambiental, legal, interessante, mas problema humano ali me chamava mais atenção, eu falei, pô, preciso estudar antropologia, o que é isso? Então, aqui, o que eu estou propondo para vocês é uma grande integração que a gente vai fazer. É um evento de marketing, gestão e vendas, vocês estão fazendo isso o tempo todo para as pessoas. Eu quero dar um pouquinho de antropologia aqui para vocês e mostrar como é possível a gente trazer mais unidade, aonde o mundo convoca uma certa dispersão e fragmentação do nosso eu, né? Então, existe o seu lado empresário, o seu lado família, e parece que cada um exige tantas coisas diferentes, e, de fato, quem é você? Tá bom? Então, a gente vai refletir um pouquinho disso, tá bom? Então, olha só, enquanto você constrói o seu negócio, quem você está se tornando? Aqui é um ponto que eu gostaria, assim, de deixar um pouquinho de silêncio. Desde que vocês abriram o negócio de vocês, quem vocês se tornaram para além daquele plano inicial e aquela meta financeira? O processo, de fato. Quem você precisou conviver? Os sócios? A dimensão relacional do trabalho. Vocês conseguem ter uma clareza de quem você era e quem vocês estão se tornando, para além da meta financeira? Existe um processo que a gente se transforma. Essa é a natureza do tempo presente, né? Então, de algum modo, todos vocês aqui estão sendo transformados aqui pela Karina, por mim. Não dá para a gente tirar isso da memória, nem se a gente quisesse. Então, vocês estão sendo transformados, né? Um pouco de mim está dentro de vocês e vice-versa agora. Né? A presença de vocês aqui me dá uma tensão, me deixa nervoso, me chama para alguma coisa, entende? Então, a gente está o tempo todo sendo transformado. Mas vocês percebem que isso não entra no cálculo quando a gente faz um plano de ser empresário? Existe o acaso. O acaso está assaltando a gente o tempo todo, certo? Então, qual é esse cálculo? A gente não consegue estimar isso. E quem a gente está se transformando? Eu posso ser um dentista, mas que tipo de dentista? Um dentista chato, nervoso, estressado, ansioso? Tá? Então a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Relaxem, fique tranquilo, estou muito tenso. Eu fui o único carioca do evento? Quem é do Rio de Janeiro aí? Ah, legal, o Tiagão lá eu sei que é, boa. Rio de Janeiro, o empresário tem muita resiliência, né? A gente tem um grande societário lá, além do Estado, a ONG Com Vocês, mais conhecida como CV. Vocês já ouviram falar? O bom também é que a gente fica desapegado, bem material, assim, entendeu? Compartilha celular, carro, essas coisas. Então, assim, quem é avarento não vai para o Rio de Janeiro, tá? Se vocês são avarentos, fica aqui em São Paulo, tá mais seguro, tá bom? Mas Rio de Janeiro a gente precisa ser desapegado, viu? É uma aventura. Tá piorando? Bom, simbora. Galera, esse slidezinho tá trazendo uma pesquisa interessante aqui para provocar vocês. Existe uma enfermeira, Bronnie Ware, ela tem um livro chamado Os 5 Maiores Arrependimentos das Pessoas. Ela trabalhava no hospital oncológico, então ela estava lidando com pessoas ali em estado terminal, né? Então, tu imagina, estava todo dia convivendo com pessoas com um câncer terminal e perdendo a vida. E, nesse sentido, ela começou a perguntar e criar relatos. Qual é o seu maior arrependimento? E ela fez um livro com os maiores 5 arrependimentos que ela mais escutou, né? Ela fez um compilado, pegou ali e deu um consenso para aquilo que ela escutou. E eu queria convidar vocês a refletir, se hoje fosse o último dia da vida de vocês, o que você se arrependeria? Está todo mundo aqui querendo ganhar money, né? Marketing, gestão e vendas. Claro, isso é fundamental. Eu também estou aqui, espero sair daqui com o cliente. Mas, imagina, se hoje fosse o último dia da sua vida, qual seria o seu maior arrependimento? Será que seria dinheiro? Porra, não ganhei mais dinheiro? Acho que não, né? Os 2 principais, maiores arrependimentos aqui é gostaria de ter vivido uma vida fiel a mim mesmo e não ter trabalhado tanto. Então, olha só, então no momento da morte, a morte se aproximou, a gente não está pensando em marketing, gestão e vendas, né? Interessante, né? Mas toda a nossa vida está condicionada, a gente está comprimido para quê? Marketing, gestão e vendas, ganhar dinheiro, né? A gente está aqui também para isso. Mas eu estou aqui para equilibrar um pouquinho, tá bom? A gente trazer um pouquinho a nossa autoconsciência, digamos, nesse sentido, certo? Então, isso chama atenção, né? É uma coisa que, assim, o primeiro arrependimento, no final das contas, a gente pode concluir que eu não fui quem eu deveria ter sido. Então, por exemplo, para você ser empresário, você faz várias concessões ao longo da sua vida.
E quantas concessões pessoais, familiares vocês não fizeram para chegar a uns 100 mil de faturamento? Percebe? Está todo mundo o tempo todo fazendo algum tipo de concessão. Isso, de algum modo, é você perder o seu eu pelo objetivo. Mas o quanto do eu a gente está perdendo? O quanto dessa parte mais essencial de mim está sendo deixada de lado para eu ter talvez um padrão de vida melhor? Então, a gente sempre está tentando buscar uma integração, uma unidade. Nem demonizar isso e, obviamente, não ignorar o eu, né? Mas se a gente concluir os 5 arrependimentos que eu recomendo que vocês pesquisem no Google, Brunning Wells, 5 maiores arrependimentos, já vai aparecer de uma forma, assim, vai aparecer talvez uma matéria da Globo. Mas, no final das contas, a pessoa tinha aquele arrependimento, parece que eu não fui eu. Tinha arrependimentos como, eu não tive coragem de expressar meus sentimentos. Então, é sempre esse abrir mão de quem eu sou, pelo condicionamento social, enfim, é isso que assaltava ali o coração das pessoas naquele momento. E eu queria trazer agora, né, uma parte mais pragmática para aqueles líderes aí, as pessoas que são mais coléricas. E antropologia, eu quero ganhar dinheiro, Vitor. Então eu falei, cara, tem que dar para esse público aí uma questão mais prática, né, trazer antropologia para o mundo deles, né? Então, alguém conhece o professor Diego Reis, do Rio de Janeiro? Alguém já ouviu falar? Nenhuma mão? Ah, legal, boa. Então você vai gostar disso aqui. O professor Diego Reis, ele foi quase que descoberto pelo Ítalo Marcilli. O Ítalo Marcilli deve ter mais gente que conhece, né? Boa. Eu fiz a especialização em psicologia clínica lá, orientação familiar, e coordeno um projeto social junto com o Ítalo, com centenas de voluntários aí pelo Brasil, que a gente leva formação para as famílias nas escolas, né? Então o Ítalo já é bem conhecido e ele descobriu esse tal do professor Diego Reis, que eu inclusive recomendei para a Karina. E ele é um cara muito interessante, né? Ele é um filósofo de 39 anos, 40 anos, comandante anfíbios, tem uns 7 filhos, já fez segurança de presidente, é um cara interessante. Não só interessante por tudo que eu citei, mas pela capacidade de integração e unidade que ele tem na vida dele. Então é um cara que eu admiro, e ele escreveu um livro que são as 3 pessoas da personalidade, de uma maneira muito simples, assim, para que todas as pessoas consigam entender. E eu basicamente só peguei isso e trouxe as 3 pessoas do empresário, mas com todo o plano de fundo antropológico dele. E eu vou estar apresentando um pouquinho aqui, para que vocês se reconheçam, tenha um eixo antropológico para vocês olharem para a vida de vocês e vocês perceberem como vocês estão sendo transformados na relação com o trabalho e naquilo que vocês se propõem. Então, olha só, galera. A gente, o tempo todo, está se relacionando com essas 3 pessoas e, de algum modo, elas estão unidas e integradas. Quem são essas 3 pessoas? Aqui a gente está baseando a partir do teatro grego, que é um personagem, um roteirista e um crítico. Então, um personagem é aquele que está no palco, que está o tempo todo sendo transformado pelas experiências, que vive no presente. Então, a estrutura temporal está relacionada a cada pessoa. Então, eu fiz uma adaptação para a linguagem de vocês, e aqui o executor, aquele que está executando, é o que vive no presente. E ele tem uma maneira única, um modo de ser, uma natureza. Na filosofia, a gente usa uma ontologia. Na teologia, são as virtudes teologais. Qual é o modo de ser do personagem, do executor? Que ele se transforma naquilo que ele faz. Então, se vocês estão fazendo uma atividade, vocês vão ser transformados por ela. Se eu sou terapeuta, eu vou ganhando esse vocativo. Entende? Não dá para fugir disso. Se você está tomando o seu café, tu está se transformando um pouco no café. Neurologicamente, você já está tendo ali a cafeína. Então, a gente só consegue limitar o quanto a gente se transforma. Mas você vai estar sendo transformado. Só vai ser uma questão de quantidade. O quanto que eu estou me transformando no Vitor? O quanto que eu estou me transformando na Karina? Isso vai acontecer pelo tempo de presença que vocês estão expostos. Então, muitos de vocês aqui provavelmente acompanham a Karina. O quanto de vocês já não se apropriaram de alguma característica da Karina, para além daquilo técnico que ela ensina? Então, isso acontece o tempo todo. Quantos de vocês não se transformaram um pouco no pai, na mãe, nos amigos? A gente adota até maneirismos de falar. Eu, de tanto ficar ouvindo esses professores como o professor Diego Reis, eu tenho vários trejeitos dele. Eu, sou aluno do professor Olavo de Carvalho, tem 584 aulas. Eu durmo escutando esse velho e eu percebi que até, às vezes, os palavrões a gente mimetiza.
E assim, sem a gente ter muita consciência, sabe? Então a gente está se transformando. Essa é a natureza de quem está executando, quem está no palco, quem está fazendo. Né? Se eu estou aqui, eu estou me transformando no palestrante. Não dá para fugir disso. Percebe? Então, porra, eu estou sendo dentista, eu estou sendo fisioterapeuta, eu estou sendo médico. E esse processo? Ao que eu estou me transformando? Então, eu estou querendo chamar a atenção para essa primeira característica do modo de ser do executor, que ele é movido por uma força. Vocês querem ganhar dinheiro porque vocês desejam, têm um certo anseio em algo. Né? O dinheiro é só um meio ali para isso, certo? Então, a força desse executor é o desejo. Então, quem gosta do Freud aí, toda a libido freudiana está explicando a relação, né, do desejo com o objeto de anseio. Então, Freud se encaixa muito bem aqui no executor. Ele estudou muito o executor. A falta, exatamente. Então, o que nos falta? O tempo todo está faltando alguma coisa, né? Aí conquistou. Um desejo realizado é um desejo morto. Quanto mais desejo realizo, mais desejo morto eu tenho. Então, todo mundo tem um cemitério aí de desejo, certo? É por esse caminho, né? E a maneira que ele se relaciona com o bem, essa imagem aqui vai ficar mais clara quando a gente der uma unidade a isso aqui que ainda está abstrato na cabeça de vocês. A gente se relaciona com o bem, com a empresa, com as pessoas pela beleza. A gente é ferido pela beleza. Né? A gente é ferido pela beleza da Karina. É a parte estética, sensual, erótica do mundo. A voz, a dimensão de tato. Né? E para algumas pessoas, obviamente, pelas predisposições de conhecimento, inclinações dela, elas vão ser feridas por belezas diferentes. Então, aqui a beleza no sentido mais transcendental, né? Então, quem leu aí Ética Nicômaca de Aristóteles está presente tudo isso aqui em uma grande unidade que o professor Diego Reis fez. Então, o modo operandi do executor que vive no presente, que está executando, ele se transforma naquilo que ele ama. Então, o modo de ser o amor. Ele é movido por uma força, pelo desejo. Certo? E agora tem um analista. Né? Então, vocês estão sendo transformados por essa experiência aqui e vocês vão sair daqui fazendo juízos. Porra, aquele carioca lá, quem ele pensa que é? Né? A gente vai fazer juízos sobre aquilo que a gente viveu, sobre esse ferimento que eu causei em vocês, né? A gente vai fazer juízo. Esse é o mundo do analista, o que vive no passado, que acabou de experimentar o café, agora está fazendo juízo sobre o café. Porra, o café está quente, o café está frio. Então, a gente está criando uma relação simbólica cheia de significado com a experiência que a gente está tendo. Quem faz isso é quem? O analista. Percebe que essas três pessoas estão dentro de vocês? Está se relacionando com o negócio de vocês? O cara que está executando, o cara que está analisando? O que faz a gente realmente desenvolver o negócio? A gente vai falar um pouco sobre isso. Qual é o modo de ser do analista? Ou a virtude teologal ou ontologal do analista? É a fé. Pô, religião? Como assim? Fé do latim vem de fidúcia, confiança. Ah? Então, assim, para vocês agirem ou ter um roteiro para amanhã, vocês têm que acreditar e confiar que terá um amanhã. Certo? Então, percebe que não dá para fugir disso? Por isso que a gente está falando que é uma estrutura antropológica, não é uma questão de opinião. Quando a gente está falando de antropologia, é o quê? Alguém que consegue tirar, no mundo das palavras, a nossa maneira de ser. Então, não dá para discordar disso. Né? A gente tem a natureza da fé dentro da gente. Quem tem fé em alguma coisa. Então, ou tem um objeto, ou tem uma pessoa. Vai depender. Eu tenho Deus, eu não tenho, eu tenho uma pessoa. Tem gente que tem fé em dinheiro e vive pelo mundo material. Né? Então, está todo mundo aqui se relacionando com fé em alguma coisa. Esse é o modo de ser do analista. E qual é a força do analista? Essa é que vocês estão cansados de observar. A força é a ira. Por quê? O que faz o analista? Ele está analisando, pô. Vocês, pô, olha as competências, olha o quanto eu estudei. Pô, olha quanto que eu estou ganhando. Não é justo. Aonde tem injustiça, vai ter ira. Então, a ira, essa força da ira, só vai manifestar diante de uma injustiça.
E eu trabalhei para a Carina, eu atendia algumas pessoas na ligação e dava uma aflição, né? Que a pessoa chegava assim, caraca, Vitor, eu trabalhei pra caramba, eu estudei pra caramba, e eu não consigo sair disso enquanto tem uma amiga que começou agora e já está ganhando dinheiro pra caramba. Aquilo despertava uma ira. Ela se sentia indignada, por quê? Ela, cara, eu tenho que entrar no mundo digital. Por quê? Por que ela está irada? Diante da injustiça. Então, toda vez que vocês sentirem uma ira, é porque tem uma injustiça ali latente. Está presente a injustiça. Tá? Então, tentem identificar assim, onde está no trabalho de vocês o momento que vocês ficarem irados com o sócio, diante de uma injustiça. No ambiente corporativo, eu presenciei lá, a pessoa era contratada e tinha um conjunto de atribuições, aí vinha um chefe e colocava um outro conjunto de atribuições que não estava no contrato. Porra, aí não é justo. Ira. Entende? Então, por isso que o alinhamento, a clareza, tem que estar o tempo todo muito bem definida para os funcionários de vocês. Senão vai despertar ira, pô. Não é justo, pô. Por exemplo, a Constituição garante saúde, segurança e educação. Imagina o carioca. Ele já nasce irado, pô. Porque não é justo, pô. Entende? Então não dá para confiar na instituição. Não dá para confiar no Estado. Senão tu vai ver um estado permanente de ira. Né? Você vai ter que ganhar dinheiro, vai ter que morar num condomínio. Né? Tu vai ter que se proteger. Essa é a força do analista, tá? Então o analista está o tempo todo ali, olhando para o mundo, fazendo a análise dele e buscando essa justiça. Não dá também para fugir disso. E a face dele é a verdade. Né? Ele olha para o mundo buscando a verdade o tempo todo. Então, se a esposa, marido de vocês, te acusar de uma coisa que você não é, você vai ficar irado e vai querer mostrar a verdade. Né? Tá bom, eu sou mau caráter, mas nem tanto assim. Entendeu? Você tem um senso de proporção, né? Proporção é o quê? Justiça. É uma virtude. Entende? Então, aqui a gente está buscando a verdade. Que às vezes falta só essa proporção, né? A pessoa está falando uma meia verdade ali, mas, porra, também não é tanto assim. Certo? E o futuro, que é o roteirista, no caso de vocês, é o planejador, né? Não dá para pensar no futuro sem ter esperança. Todo mundo que veio aqui para o evento espera alguma coisa, né? De novo, nossa natureza ontologal. Não dá para fugir disso. Está todo mundo aqui esperando alguma coisa. Percebe como é que tem um eixo antropológico agora organizando? Não sou mais o Vitor. Essa dimensão subjetiva do Vitor, que a psicologia estuda, ela tem um plano de fundo antropológico e um modo de funcionar muito estável. Então, quando Aristóteles escreveu Ética Nicômaco, é isso que ele estava buscando. Ele percebeu a natureza do mundo, ele observou que as marés se relacionam com a Lua, e isso há uma estabilidade. Há uma estabilidade na relação dos astros com certos fenômenos terrestres. Então, através do estudo da física, ele olhou para o ser humano. Agora eu vou estudar o ser humano. Porra, se o mundo externo tem uma certa estabilidade, um modo de funcionar, o ser humano também deve ter algum modo de funcionar. Então é isso que a gente está falando de antropologia. Né? Então todas essas características, esperança, vontade, bondade, está presente no nosso eixo antropológico. Tá? Não dá para fugir disso. Tá bom? E qual é a força do planejador? Quando vocês planejam alguém, ou quando vocês planejam algo, né, vocês estão criando roteiros. Para ter roteiro, você tem que ter um analista bom. Se o analista errou na análise, tu não vai ter um bom roteiro. Ou seja, a fé, ela é o fundamento da esperança. E a maioria do erro das pessoas, às vezes, está na incapacidade analítica sobre o próprio negócio, sobre si. Quantas pessoas aparecem na terapia ou na consultoria, para mim, com uma dificuldade de autopercepção? Às vezes até injusta demais, se cobrando demais, com culpa em demasia. Uma capacidade... a gente tem que fazer terapia no analista dela. Uma mãe, por exemplo, que tem culpa. Esses dias eu atendi uma mãe que ela falou assim, Vitor, pô, fiz tudo certinho, eu e meu marido e tal. Onde foi que eu errei? Pô, meu filho foi pego roubando. Botou nas melhores escolas lá do Rio de Janeiro. E o rapaz queria uma aventura no Rio de Janeiro. Queria fazer parte lá da associação que eu comentei com vocês, né? Com vocês.
Né? E qual é o juízo errado que ela estava? Ela se sentindo culpa, pô. Aí eu perguntei para ela, o teu filho é um reflexo condicionado ou ele tem liberdade? Ele deveria ser um reflexo condicionado da boa educação? Deveria. Então tá bom, então tira a liberdade do ser humano. Arranca ela da antropologia. Não dá. Então, independente de como a gente educou o filho, existe a liberdade, pô. Não dá para arrancar isso. Aonde que está a injustiça dela? Em não reconhecer a liberdade. Pô, onde foi que eu errei? A gente é reflexo condicionado de uma boa educação? Ou a gente escolhe o mal de maneira consciente, às vezes? Todo mundo sabe que faz mal fumar. Por que a gente escolhe? Então, pô, tem liberdade. Onde estava a incapacidade analítica dela de ser justa com ela mesma, para ela não se sentir tão culpada? Em ignorar a liberdade. A antropologia resolve, não precisa de psicoterapia. Falei um pouquinho como é que é constituída a liberdade humana e eu o quê? Já dei o senso de proporção ali para ela. Diminuir o sofrimento. A culpa foi para o seu lugar. Tirei a culpa dela? Não. O psicólogo quer tentar tirar a culpa das pessoas, eu não recomendo. A culpa é uma coisa que está presente, é da nossa natureza. Por mais absurdo a situação que você tenha vivido, se você sentiu culpa, alguma coisa ali tem. A gente tem que fazer o ajuste, a proporção. O quanto realmente de culpa, o quanto eu fui responsável por aquilo ali. Sem o eixo antropológico, isso é difícil. É como se vocês ficassem tentando ganhar dinheiro e tem um problema no mercado que vocês não fazem ideia, o analista de vocês não está sendo capaz de enxergar isso. Eu atendi um rapaz do agronegócio e ele falou que o primeiro ano da empresa que ele acabou de abrir, faturou como ele nunca tinha imaginado. Um segundo ano, teve uma característica externa, através da guerra fora do país, que afetou o mercado dele. Ele só foi saber disso depois de tanto tempo. Ou seja, ele não tinha uma variável essencial, ele não compreendia, a própria pandemia, né? Uma variável. O quanto a pandemia não impactou o negócio de vocês? Qual é os critérios que vocês tiveram para poder fazer uma boa análise do impacto? Um estudo de impacto da pandemia no comércio de vocês, nos segmentos. Carece essas variáveis para a nossa análise. Como é que a gente faz um plano sem esses dados? Não dá. Conclusão, ele estava sofrendo achando que o problema era ele, que ele foi impulsivo, de já querer empreender, e ele estava se sentindo mal, que ele estava achando que não conseguia trabalhar bem assim. Ele, caraca, eu acho que não era para mim ter feito isso. Vou voltar a trabalhar para a empresa. Era uma questão de mercado externo. Aí depois de muito tempo, fazendo acompanhamento, ele, caraca, Vitor, agora eu entendi o que aconteceu. Quantas variáveis não estão impactando o comércio de vocês, o negócio de vocês? O quanto escapam do horizonte de consciência de vocês também? Então, se vocês contratam uma consultoria da Carina, o que a Carina tá oferecendo para vocês? Uma visão de mercado, uma capacidade de análise e uma capacidade para vocês planejarem melhor. Por quê? Quem está executando não tem tanta capacidade de análise assim. Então, ele vai se sentir comprimido, né? Tenta só analisar os dados do Instagram de vocês, o trabalho que vocês não vão ter, para realmente ver qual post fazer. Então, se vocês têm uma consultoria, olha a divisão de peso, vocês vão se sentir muito menos comprimido, entende? Claro que algumas pessoas vão ter, né, mais capacidade de análise, né, do que outras, umas vão planejar melhor. Então, nesse sentido, às vezes, o que a gente precisa para escalar o negócio é um sócio, reconhecendo as nossas limitações, ou realmente contratando uma consultoria, né? Até porque tem gente que não gosta de ser analista ou planejador. Pô, Vitor, só quero executar, só quero fazer aquilo ali. Não me pede para fazer essas coisas, não. E a pessoa vive um drama, então trata, pô. Ué, precisa sofrer, pô. E aqui a gente está dando uma unidade para essas 3 pessoas, galera. Aqui é basicamente isso aqui, mas nesse desenho, dando uma certa unidade do modo de operação de cada um, das 3 pessoas do empresário. Vamos colocar assim, né? O executor que vive no presente, o planejador que está no futuro, o analista que está no passado. Só que essas 3 pessoas se relacionam o tempo todo com um tipo de bem, que era o que os gregos chamavam de supremo bem. E esse bem não é uma coisa distante. A gente nasce se relacionando com o bem, que é a nossa mãe. Daqui a pouco é o carrinho, a boneca. E esses bens vão variando ao longo da vida, a partir daquilo que a gente anseia. Tá? Então, da maioria de vocês, acredito que seja empresa, família e certos anseios pessoais
e profissionais que vocês têm. Então, as 3 pessoas estão o tempo todo se relacionando. O que muda aqui? A bola do meio. Qual é o bem que eu quero agora? Meu bem é faturar 100 mil. Fui lá no evento, acho que estou cheio de esperança, né? Me deu capacidade de planejamento, fiz bons juízos no Hot City, estou com mais capacidade de análise, estou fazendo a consultoria da Karina, aí o executor vai ficar sorrindo, cheio de confiança. Eu acho que dá. Conheci pessoas no mesmo mercado que eu, elas estão faturando isso, me encheu de esperança. Então, você chegou nos seus 100 mil de faturamento. E agora? Esse bem morreu. Quem você se transformou? O quanto você não teve que se abdicar da tua família, da presença dos filhos? Agora esse bem é teu. Acabou? Estou satisfeito? Não é assim, né? Então tem não está no slide, mas tem um filósofo e antropólogo espanhol, o nome dele é Luis Cecílio Ramírez. Não tem nenhum livro dele traduzido para português, infelizmente. Então isso é uma das contribuições do professor Olavo para o nosso país, a quantidade de autores lá de fora que a gente não tem nem livro traduzido, e eu tive a graça de tomar o contato com a obra desse Luis Cecílio, e ele falava o seguinte, ele tem um compêndio de princípios antropológicos do que é o homem. E um desses princípios, ele falava que o homem é um ser fronteiriço. Como assim? Que ele vive na fronteira entre aquilo que ele tem e entre aquilo que ele gostaria de ter. É a nossa natureza expansionista. Não dá para fugir disso também. Então, pensa na fronteira como se fosse um forte, né? E olha para a vida de vocês, para tudo que está já no castelo, já é teu, tu já usa o pronome possessivo. Isso aqui é meu, é minha empresa, é minha família, é minha mulher, já é teu. Só que você está lá em cima daquele forte olhando para o que não é teu. Ou seja, a gente está sempre na fronteira e não dá para fugir disso. Mais um princípio antropológico. Não dá para fugir disso. A gente vai estar sempre... os mais mesquinhos vão dizer, essa pessoa está sempre querendo mais. Né? A gente faz esses maus juízos por ignorância antropológica. Mas a gente precisa querer mais. A nossa alma precisa de um novo bem para se relacionar. Esse bem, essa bola do meio, ela está causando nessas 3 pessoas de vocês uma grande pressão. Vocês estão sendo pressionados em ganhar mais, em estar mais perto da família, em ter os melhores juízos e fazer os melhores planos. O tempo todo, tudo que você coloca como bem e como objeto de anseio está te pressionando. Então você vai sentir um aperto. Né? Então a ansiedade na antropologia a gente chama de compressão. E eu já explico o porquê. Então vocês imaginem tudo que vocês anseiam, a empresa, a família, a viagem que vocês querem fazer e coloca nessa bola do meio. Aí a gente vai olhar como é que essas 3 pessoas se relacionam com essa bola do meio. O quanto de pressão, e a gente vai entender a dinâmica de como cada pessoa vai lidar com essa pressão e vai se transformar nesse processo. Então, a ansiedade aqui vai ser a palavra compressão. Tá bom? Só para fins de compreensão, não é querendo tirar o assunto da psicologia, não. A psicologia tem... existe a ansiedade generalizada, que aí é uma doença, um estado da pessoa, tá? Mas aqui a gente está falando pelo viés da antropologia, tá bom? Então, olha só. Nesse sentido, o que seria a nossa vocação, galera? O bem que você escolheu para se relacionar. Então, a empresa, agora tem uma empresa, Essa empresa está te chamando todo dia. A Karina tem uma vocação dela, que são vocês, O que é a Karina sem o público dela? Ela deve ter um monte de gente chamando ela o tempo todo. Mas quem está chamando ela está com uma esperança que ela vai resolver o problema do negócio dela. Isso é vocação. Quando o pai de vocês chama o filho, vocês chamam a esposa, vocês têm um conjunto de crenças e expectativas para quem você está chamando. Os seus pacientes, clientes, a mesma coisa. Que tipo de esperança vocês oferecem ao paciente de vocês? Ele está esperando o tempo todo alguma coisa. Ao entrar no teu Instagram, ao se relacionar com você, ao te conhecer, a participar aqui de um Hot City. Eu espero alguma coisa ao olhar para aquela pessoa.
Ah, ele é psiquiatra, eu espero algo dele. Não dá para fugir disso. Então, a nossa vocação, muito menos que uma coisa abstrata, como às vezes as pessoas costumam tratar, é uma coisa muito presente o tempo todo. Não dá para fugir, pô. Entende? Quando que a gente perde a nossa vocação? Quando a gente não tem uma bola do meio para chamar de meu. Eu não tenho. Há uma falta de pressão. Eu não tenho uma empresa, eu não tenho funcionário. Ah, eu tenho um trabalho lá, mas eu nem gosto desse trabalho. Ou seja, a minha vida não oferece uma pressão. Se eu não tenho pressão, uma depressão. Então, a depressão na antropologia é uma falta de pressão, uma falta de ideal, uma falta de anseios. Percebe? É um movimento físico muito claro. Né? O que é pressão na física? Força sobre uma área. Qual é a área aqui? As 3 pessoas do empresário. Qual é a força? O bem que vocês anseiam e que estão exercendo pressão sobre vocês. Então, para pensar assim, há 100 anos atrás, o que era um homem bem-sucedido? Ele cuidava ali da família, a fazendinha ali dele, entende? Os filhos aos pés. Qual é o bem que pressionava ele? Ele ter vigor físico para cuidar bem daquilo ali, né? E hoje? Pô, um adolescente já está com o celular ansiando por um monte de coisa, pô. Ou seja, o executor dele, o personagem dele que vive no presente, se relacionando com a tela do celular, está sendo transformado e está cheio de objetos de anseios que estão comprimindo o peito dele, que ele deveria ter. Qual é o reflexo? Isso é antropologia. Qual é o reflexo disso? Aí a gente vai ler livros, Geração Ansiosa. Pô, mas falando isso não é tão óbvio. Se vocês tivessem esse eixo antropológico, só analisar a cultura, o homem, a gente não chegou a essa conclusão aqui? É muito nítido isso? Quando que vocês sentiram um aperto no peito? Quem aqui já teve uma grande ansiedade? Foi por qual motivo? Vocês estavam tendo domínio daquilo que vocês estavam fazendo? Ou não? Pô, eu estou ansioso para fazer uma apresentação. Não estou acostumado. A Karina não pareceu nada ansiosa aqui, né? Ela estava bem à vontade, né? Me parece. Bom, então aqui eu queria trazer um pouco da relação das 3 pessoas com essa bola do meio, com aquilo que a gente chama de bem, aonde a gente cria um compromisso. E vou tentar adiantar um pouco que o meu tempo está curto. E existem 5 formas da gente aumentar o nosso compromisso com aquilo que a gente quer fazer. Ah, Vitor, pô, eu não consigo acordar cedo e ir para academia. Ou seja, não estou colocando esse... Eu coloco o roteiro do bem, mas o meu personagem no presente, no palco, o executor, preguiçoso pra cacete. Ele não acompanha meu planejador, né? Ou seja, tem uma falta de unidade aí. Como é que a gente vai fazer para aumentar o nosso nível de compromisso com aquilo que a gente chama de bem? É através dessas 5 variáveis aqui, ó, que o Charles Kizler chamou de a psicologia do compromisso. O ato é explícito. Eu quero ser um empresário. Quantas pessoas sabem? Isso vai te chamar. Percebe? Compromisso com uma namorada. Muita gente sabe ou ela está escondidinha? Isso vai aumentar o seu compromisso com ela. Né? É nítido. Importância. Aqui é onde a gente trabalha na terapia. O quanto isso realmente importa para vocês. Prefixo in, para dentro, portar para dentro. O quanto vocês pegaram aquele bem e se importa com eles. Então aqui, às vezes, a gente precisa fazer um fortalecimento vocacional para uma pessoa que está desanimada na vida. Tu dá um pouquinho de linguagem poética, um pouquinho de beleza para ela, ela percebe o quanto aquilo realmente importa para ela. Teve um camarada que a esposa dele tá grávida, ele falou, caraca, Vitor, que desespero que eu tô. Desesperado, pô, ansioso, comprimido. Cara, eu não tô ganhando bem. Aí eu falei, cara, a tua esposa agora, ela tá gerando pés e orelhas na barriga dela. Aí ele, caraca, é mesmo, né? Trouxe um pouco de beleza para ele. Ganhou mais importância. Aumentei o multiplicador aqui. Irrevogabilidade, pô, casamento, irrevogável, né? Não dá para voltar atrás. Eu, quando eu trabalhava na Fiocruz, estava bem lá, ganhando bem, tive que queimar o barco, senão eu não ia fazer o que eu tinha que fazer. Entende? Não dá para voltar atrás.
Então, às vezes, é melhor queimar o barco, deixar ele afundar, para que a gente consiga convocar todas as forças ali que a gente viu, a volição, a vontade, o desejo e a ira, em torno desse bem que a gente quer possuir. Então, às vezes, estar dividido, né, impede que a gente convoque todas essas forças. Número de atos, porra, que é o hábito, né, a gente sabe disso, né? Então, pô, eu quero ser um cara fiel, Vitor. 30 anos sendo infiel. Ele já se transformou nisso. Agora eu quero ser fiel. Um número de atos na vida dele, para ele adquirir esse novo hábito, pô, ele está lascado. Eu vou ter que aumentar o senso de importância dele. Eu tenho que explicar o que é uma mulher para ele. Porque até então ele estava se relacionando com um objeto, entende? Então eu tenho que aumentar a importância para ele se relacionar aquilo ali com mais densidade, com mais significado, e ele enxergar uma beleza que vai ferir ele profundamente, para ele chamar essa mulher de sua e ele conseguir ter um roteiro de fidelidade com ela. E o último, a volição, né? Volição é vontade, só um sinônimo aqui. Ou seja, se eu tenho todas essas características, eu vou ter mais volição. Faz sentido? E aqui é bem visual, né? A ideia da pressão aqui é força sobre área, né? Como se eu fizesse uma força aqui sobre essa mesa, então se ela me suporta, ela tem uma área capaz de absorver essa força, né? Então, quando que a gente vai ficar ansioso? Quando a nossa capacidade do executor, do planejador e do analista não está suportando essa força. Os objetos de anseio, a minha família, não estou suportando, estou ansioso, estou comprimido. Ansiedade e excesso de pressão. Pegaram? Meu tempo estourou. Ó, me chama atenção aí. Como é que tá, Karina? Pode continuar? Tá finalizando já. Ah, então tá bom. Então, olha só. Vamos lá. Aqui foi uma pesquisa da Google que eles fizeram recentemente. O nome era Projeto Aristóteles. Que eles queriam identificar dentro das equipes o que causa uma alta performance, qual é a principal variável da alta performance. Eles chegaram a uma conclusão que nada mais era que uma segurança psicológica. Não é ter os melhores técnicos do mundo, né? Claro, em equipe para equipe, mas o fator segurança psicológica, um clima de cooperação, essa foi a palavra. Eu tenho um clima que coopera, ali essa equipe vai bem. O projeto Aristóteles ele ganhou esse nome por causa da frase, né? O todo é maior do que as partes, a soma das partes. E por fim, galera, no final da vida, né? Vocês vão ser lembrados pelo quê? Como é que vocês vão ser assaltados diante da morte, da presença da morte? A gente vai ser lembrado pela empresa que a gente teve? Ou pela pessoa que a gente se tornou nesse processo? Pela experiência que o cliente de vocês tiveram com vocês ao acessar o consultório, que você estava tão preocupado, às vezes, em ganhar dinheiro, que tu não ofereceu um olhar atento. Ah, mas eu não sou pago para ter um olhar atento. Pois é, tu não se relacionou com a esperança de uma pessoa. Então, assim, a qualidade das relações que a gente tem ao longo da nossa vida vai estar transformando o tempo todo a gente. O que a gente se transforma no final da vida? A gente viu lá os maiores arrependimentos. Ninguém estava pensando no marketing, gestão e vendas, né? Bom, claro que eu não vou abusar aqui do tempo, não tem tempo para pergunta. E é isso, galera. Aí tá um pouquinho na minha rede social, conheça o meu trabalho. Prazer falar com vocês aí.